acompanhando, como a gente tem a obrigação de fazer, acompanhando o Twitter, e encontrei uma informação importante da sempre bem informada jornalista Cristiana Lobo, dizendo que o ministro Ricardo Lewandowski, relator revisor do processo do Mensalão, acaba de entregar o seu relatório, o seu parecer. Portanto, um indicativo de que no dia 2 de agosto possa ser iniciado este, que é um dos mais importantes julgamentos envolvendo a participação de um grande número de protagonistas do Parlamento, deputados especialmente envolvidos nesse rumoroso caso que foi conhecido como o Mensalão, a maior crise política vivida pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal, e aí louve-se as iniciativas do presidente ministro Carlos Aires Brito, que teve uma atitude exemplar, muito sintonizado com a ansiedade da população brasileira, temendo que pudesse haver a procrastinação desse processo e um eventual arquivamento sem o devido exame de uma matéria tão relevante quanto essa. Então, é uma notícia muito positiva que o Supremo Tribunal Federal em nosso país esteja dando uma resposta que a sociedade estava aguardando. Então, cumprimentos não só ao ato do ministro Ricardo Lewandowski, mas, sobretudo, a ação do ministro-presidente Aires Brito nesse processo. Tudo deve ser como foi, respeitadas, dado prazo de defesa dos acusados, dos denunciados, dos suspeitos, enfim, e teremos, então, que acompanhar esse processo. Outro tema que entrou na pauta nessa semana foi, claro, o que aconteceu no Paraguai. Ontem aqui vários senadores se manifestaram, fui a primeira a ocupar essa tribuna para falar da importância de que tenhamos com o Paraguai um senso de responsabilidade, porque não podemos de forma alguma interferir na soberania de um país independente, de um país democrático, com o Congresso e as suas instituições funcionando. E não nos cabe também interferência indevida, nem, como disse o nosso líder Francisco Dornelles, que o Brasil tem uma atitude, uma ação policialesca sobre o Paraguai. Seria um ato de indignidade e inconstitucionalidade e que feriria todos os princípios das boas relações diplomáticas. A propósito desse tema, caro senador, hoje nós ouvimos alguns parlamentares paraguaios numa reunião informal da Frente Parlamentar da Agricultura, quando eles disseram que o Paraguai está aberto para que qualquer parlamentar brasileiro, deputado ou senador, ou de qualquer outra natureza, ou interessado em ir ao país, conversar com as instituições para ver como aquilo aconteceu. Há sempre uma transparência total. Isso já é uma disposição de colaborar e querer mostrar. E a cobrança é que os representantes do Paraguai não puderam se credenciar para a reunião do Mercosul, que se realiza em Mendoza, na Argentina, nos Andes argentinos, grande centro produtor de vinhos, e isso não tiveram, segundo os parlamentares paraguaios, um minuto para a sua defesa a respeito do processo. No entanto, o próprio governo argentino condena o prazo dado ao ex-presidente Lugo para a defesa que ele teve no processo de impeachment que ocorreu na sexta-feira. Então, são as peculiaridades de um processo muito delicado e que temos que ter muita cautela. A propósito disso, senhor presidente, eu gostaria da transcrição nos anais desta casa dos editoriais do jornal A Folha de São Paulo, de hoje, com o título Paraguai Soberano. Do jornal O Globo, de hoje também, Crise Paraguaia requer sensatez. E também do jornal Correio Brasilense, Respeito ao Paraguai.
Gostaria, então, da transcrição desses 3 editoriais, dos 3 diferentes jornais, Folha, Globo e Correio Brasiliense, bem como os artigos Golpe ou Impopularidade, de Hélio Schwartzman, publicado na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, Isolamento Calculado, da jornalista Eliane Cantanhede, também na Folha de São Paulo, e Democracia Representativa, do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo. Queria, então, portanto, a transcrição desses editoriais e desses artigos, que eles estão muito bem sintonizados com tudo o que aconteceu no vizinho país, ressalvando ainda que o governo brasileiro tem a prudência, sensatez e cautela no exame desta questão, porque os interesses brasileiros, sobretudo na preservação dos 300 ou 400 mil brasiguaios, muitos dos quais do meu estado, do Rio Grande do Sul, lá estão construindo a riqueza do país, que transformou o Paraguai no 4º maior produtor de soja da região latino-americana e um dos maiores produtores. E toda essa exportação de soja é por portos brasileiros. E, para encerrar, senhor presidente, tenho 5 minutos, queria saudar a muito útil e produtiva audiência pública no âmbito da comissão mista que examina a medida provisória 571, que trata do Código Florestal, com a presença de ministros de Estado, Isabela Teixeira, Mendes Ribeiro Filho, Pepe Vargas, e também do presidente da Embrapa e da Agência Reguladora ANA, que é a Agência Reguladora de Águas, presente nesse debate com o relator, o senador Luiz Henrique, e o presidente da comissão, o deputado Elvino Bongás. Foi extremamente produtivo, porque muitas questões que ficaram pendentes foram respondidas por todos os expositores na manhã de hoje, inclusive o advogado-geral da União, doutor Luiz Adams. Por isso, poderemos avançar com muita celeridade nesse processo, para ter um Código Florestal agora ajustado à determinação, ao que convencionou o Poder Executivo, editando a medida provisória 571, que trata dessa matéria. Por fim, eu queria dizer a Vossa Excelência que hoje pela manhã tive o prazer de promover um primeiro contato das lideranças do setor industrial da pesca no sul do estado, do meu estado, com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que recomendou uma atenção especial do presidente do IBAMA, Volney Zanardi, para este tema. Estava presente nesse encontro o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, o vice-presidente da Federação das Indústrias do meu estado, a Fiergs, e presidente do Sindicato da Indústria da Pesca, Torquato Pontes Neto, e o coordenador do Fórum Permanente de Pesca, Marinha do Sul do Brasil, e também representante do Sindicato dos Armadores da Pesca, Jorge Luiz Melo. Ainda pela manhã, a comitiva foi recebida pelo ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que também ouviu o relato sobre a situação dos pescadores. Todas as autoridades garantiram que irão, nas próximas horas, avaliar a situação que atinge cerca de 10 mil trabalhadores e que, se for mantida, pode resultar num grave problema social, já que aquela região de Rio Grande, a cidade de Rio Grande e a cidade de São José do Norte, tem na pesca uma das principais atividades econômicas. Queria registrar em plenário que considero um grande avanço e um passo importante para a construção de uma solução para os pescadores dessa região, porque desde a semana passada tenho tratado desse assunto aqui no Senado como prioridade, pois a indústria da pesca, que reúne os proprietários dos barcos pesqueiros e os pescadores desses 2 municípios, está enfrentando prejuízos muito graves. Depois da norma do IBAMA, que proibiu o uso de redes de superfície e fundo com comprimento de 2,5 metros, 2,5 quilômetros, os pescadores praticamente pararam de trabalhar e já tiveram prejuízo de cerca de 5 milhões de reais, somente no setor da produção. Acontece que esta norma foi baixada para a defesa da educação na região Nordeste e foi estendida a todo o país com um erro de redação. O correto seria limitar o comprimento da rede apenas à superfície e não ao fundo. Portanto, senhor presidente, esta é um agradecimento que faço à iniciativa da ministra Isabela Teixeira, do próprio ministro Marcelo Crivella, no trato de uma questão que tem grande interesse social. Por fim, mas não menos importante, vários senadores aqui, senador Ciro Miranda, manifestaram-se a questão relacionada ao voto aberto quando vier ao plenário aqui, o que o Conselho de Ética ontem definiu por unanimidade, 15 votos favoráveis ao início de cassação do mandato, do processo de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, do seu estado de Goiás. Quero dizer que já reafirmei publicamente que sou defensora do voto aberto para esses casos, a cassação de mandato. Lamentavelmente,
lamentavelmente, aqui será mantido o voto fechado, o voto secreto. Porém, imagino que todos aqueles senadores que abertamente declararão seu voto não terão nenhum problema e vão ser coerentes votando da mesma forma quando o voto for secreto aqui. Eu, de minha parte, votarei também pela cassação do mandato para defender esta instituição e vou continuar defendendo que o voto seja aberto nas votações que teremos para várias matérias no Congresso Nacional. E também registrar, como disse o senador Rodrigo Hollenberg, que fez muito bem o senador José Sarney, presidente desta Casa, tendo colocado na semana passada em votação as 3 emendas constitucionais, propostas de emenda constitucional, que tratam de voto aberto para várias decisões, desde escolha de dirigentes das agências reguladoras, presidente do Banco Central, ministro do Supremo Tribunal Federal, cassação de mandato e derrubada de veto. Temos que abrir também que toda a sociedade saiba como os senadores estão votando. O voto aberto é o voto mais democrático, mais transparente e é também o voto mais responsável. Obrigada, presidente.